Bem-vindo ao Representa Cast, o podcast da FEComércio RS. Aqui você escuta os parlamentares de um jeito diferente. Sejam bem-vindos à primeira edição do Representa Cast, o podcast da FEComércio RS, que promove um bate-papo com os parlamentares da nossa bancada gaúcha, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Eu sou Mariane Venditti, jornalista do Núcleo de Marketing da FEComércio RS. E eu sou o Jonathan Chiarel, advogado da Gerência de Relações Governamentais da Casa. E hoje nós vamos falar aqui com uma pessoa que entende e muito de segurança pública e de trabalho legislativo. É um prazer tê-la como a nossa primeira convidada. Seja muito bem-vinda, delegada Nadine, deputada delegada Nadine. Obrigada, eu estou muito feliz de estar aqui, obrigada pelo convite, parabéns por essa iniciativa desse programa, estou adorando esse nome Representa Cast e estou me sentindo muito lisonjada em ser a primeira a estrear esse programa aqui dentro da FEComércio, que é uma grande parceira nossa dentro da Assembleia Legislativa, especialmente da população gaúcha. Show de bola, show de bola. E, enfim, nós temos aqui, a nossa proposta é ser um bate-papo bastante informal, a gente poder falar um pouco da vida, um pouco além das manchetes, né, do que sai na imprensa no dia a dia, das coisas mais duras, né. Então, começar um pouquinho, assim, queria saber um pouquinho da tua carreira, de por que tu buscou ser delegada, qual foi esse drive, né, o que te levou até lá, e depois foste a primeira chefe de polícia mulher no nosso estado, muito, muito legal, e como tu acabou indo para a política, né? Esses primeiros passos. Bem, uma longa história, primeiro dizer... Para quem não me conhece ainda, eu sou natural de Getúlio Vargas, lá no interior do estado, um município pequeno, entre Erechim e Passo Fundo, na região norte do estado do Rio Grande do Sul. E se me perguntassem lá para aquela menina, né, se algum dia ela seria delegada de polícia, eu diria, Deus me livre, nunca pensei em ser polícia, pior ainda, deputada estadual, né? Na minha visão, alguém que é filho de pai e mãe professores, ambos professores estaduais, e que veio ao mundo, eu digo que eu desde pequena, como eu era a irmã mais velha, a prima mais velha, eu acho que sempre me impuseram o exemplo, né? Eu tinha que dar o exemplo, eu tinha que mostrar para os outros primos e para o meu irmão o que era certo, o que era errado. Então, depois que eu virei delegada, eu olhava para trás e eu disse, eu acho que eu já era uma delegada lá na infância e não sabia. Então, como isso também influencia? Falo isso porque eu acho que também as nossas vivências pessoais acabam influenciando e nos direcionam de alguma forma para as nossas opções profissionais. Eu nunca tive ninguém da minha família vinculada à polícia, nunca pensei em ser policial, mas eu gostava muito da área do direito. Eu sou formada em ciências jurídicas e sociais. Eu até gosto de dizer isso, porque às vezes a gente diz, eu sou formada em direito. Não, a minha formação é em ciências jurídicas e sociais. É muito mais do que o direito, é o direito. Mas eu gosto de ressaltar isso, porque não é simplesmente a letra fria da lei. Eu acho que quando a gente usava essa expressão ciências jurídicas e sociais formadas na UPF, lá na minha saudosa UPF, na Universidade de Passo Fundo, a UPF me ensinou que a gente precisava ser um profissional também pensando no social. E isso me impulsionou de alguma forma, obviamente que o exemplo dos meus pais também, e o meu pai tem uma passagem que eu sempre conto, meu pai dizia que eu tinha que ser independente, que eu tinha que ter o meu dinheiro, que depois eu podia namorar e casar com quem eu quisesse, mas aquilo martelou muito na minha cabeça e eu acabei procurando concurso público para ter essa segurança financeira, essa independência que tanto ele falava, obviamente filha de 2 servidores públicos, né? Então eu me inspirava muito neles e foi isso, o mundo foi me levando, eu vim para Porto Alegre, me formei em 99 e vim para Porto Alegre, meu pai me disse, olha, eu tenho 1 ano para te sustentar em Porto Alegre, ou tu passa em algum concurso, ou tu vai ter que voltar, porque a gente não tem condições de ficar te sustentando por muito tempo, ou vai ter que trabalhar, enfim, foi exatamente o que eu fiz. Eu acabei primeiro trabalhando no Tribunal do Júri, né, entrei como... não era nem concursada, nem CC e não recebia. Eu era simplesmente voluntária. Dentro de uma vara. Aí, de lá, eu consegui um CC para trabalhar na FASE, na antiga FEBEM. Então, eu fui advogada, estava formada, ao mesmo tempo estudava para concursos, e se me dissesse assim, tu focava no concurso para delegado? Não, eu focava para todos os concursos, porque eu precisava sobreviver, Claro. Eu precisava passar em um concurso público. E aí eu tive a oportunidade de passar num concurso para o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul. Eu fui assessora do Ministério Público por 2 anos,
E dentro do Ministério Público eu me tornei delegada de polícia. Olhem a loucura, né? Porque eu entrei e eu queria ser promotora de justiça. Naturalmente estava dentro da instituição. E o universo foi me levando também, por isso que eu acho que a gente tem que aprender também a entender que quando se fecha uma porta, abre uma janela, enfim, Aproveitar a as gente tem que oportunidades que vão surgindo. aproveitar as oportunidades, porque às vezes o universo também espera outras coisas de ti. A gente não consegue prever tudo. E eu continuo me empurrando nesse universo assim, né? Então, não passei no concurso para promotor de justiça, rodei na segunda fase e passei com uma facilidade, não que o concurso fosse fácil, porque não é um concurso fácil. Claro, Entrar na com polícia é muito certeza. difícil, mas era o meu concurso, era a minha missão. E quando eu passei no concurso para delegado, em 2004, exatamente 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, eu vi um outro universo, né? Um universo que era bacana, um universo que dependia daquele trabalho investigativo. Isso eu vi dentro do Ministério Público. Tudo que o promotor fazia e conseguia ter sucesso é porque o trabalho de um delegado ou de uma delegada de polícia tinha sido muito bem feito, com todas as equipes, né, com todos os atores que acabam trabalhando dentro do universo da segurança pública. E essa experiência, então, anterior, passando no concurso para delegado de polícia, ali eu realmente me achei. Eu disse, bom, é aqui o meu concurso, com todas as dificuldades, porque eu sempre conto isso também, que eu estava num balcão de uma delegacia em Santo Antônio da Patrulha, que foi a minha primeira delegacia, e atendi um senhor, ele me disse, moça, muito obrigada pelas suas explicações, mas eu quero falar com o delegado. E isso há 20 anos atrás. Né? A gente já tinha mulheres dentro da instituição, mas era um universo muito mais masculino do que feminino. Então, eu tive que, de alguma forma, aprender a costurar. Eu utilizo até essa palavra, porque é muito feminino, né? O costurar é costurar um universo masculino. Eu tive que aprender a encontrar os meus espaços, a provar que eu sabia fazer, né, com alguns preconceitos que sempre teve, mas não teve nenhum fato assim, é o fato que sofreu preconceito, eu não tinha, eu encarava, eu ia para frente. Então, eu acho que um pouco isso fez com que eu pudesse chegar à chefia de polícia como primeira mulher em quase 180 anos, agora a instituição tem mais de 180 anos, ser a primeira mulher a chegar lá. Mas eu digo que eu não cheguei sozinha, né? Muitas certeza. mulheres entraram na polícia, se mantiveram na polícia. É um lugar muito difícil, né? Muito desafiador, mas eu tenho o maior orgulho de dizer que hoje a gente nem fala mais praticamente nisso, porque Sim. hoje as mulheres ocuparam cargos de diretoria, as mulheres, nós já somos mais de 40% na Polícia Civil. A minha turma foi uma turma de 50 delegados de polícia, e a metade eram homens e metade mulheres. Eu acho que não é à toa que talvez tenha saído dessa turma também a primeira mulher chefe de polícia. Né? A gente tinha paridade de armas também ali, digamos assim. Sim. E fui indo e realmente consegui chegar na chefia, me orgulho muito, não, como eu digo, não cheguei sozinho. As pessoas, os colegas me apoiaram muito, né? Fui, obviamente, questionada, e me lembro, né? Mesmo pleno 2019, um governador iniciando uma nova trajetória dentro do Estado. Nós estávamos há muitos e mais de ano com salário parcelado, a segurança pública no pico mais alto de insegurança e de criminalidade, porque realmente 2017 e 2018 foram os piores pesados, anos, né? pesados. A sensação Então, de foi um insegurança grande mesmo ali em desafio. 15, 16, 17, ela era muito grande. Muito. E se começou uma virada de chave em 2018, mas na verdade, e não estou dizendo isso porque eu fui a chefe de polícia a partir de 2019, é porque realmente se Os acertou. números, né? Os números não... Os números não mentem, né? A gente conseguiu fazer uma nova leitura da segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul e há um comprometimento dos policiais muito grandes, né? São homens e mulheres, e aí é na Brigada Militar, é no Corpo de Bombeiros, é no Instituto Geral de Perícias, é na Polícia Civil, enfim, em todas as forças de segurança ali que queriam realmente mudar, porque a gente vive em sociedade, né? Só que, claro, eram muitos problemas ao mesmo tempo. Faltava investimento, faltava um olhar diferenciado, faltava uma leitura correta também de o que fazer, porque quando a gente faz tudo, a gente não consegue fazer nada. Então, o foco, eu acredito muito no RS Seguro, que é o grande programa para mim do governo Eduardo Leite, nessas duas gestões. Se ele vai terminar a gestão, eu vou olhar para trás e vou dizer, gente,
tem muita coisa que deu certo. Mas o que realmente transformou a vida das pessoas foi essa sensação de segurança, que não é uma sensação de segurança, é realmente uma segurança pública melhor. E eu tenho muito orgulho de ter participado lá atrás, né, dessa virada de chave. É uma construção, né? É isso. E Falando em virada de chave, como é que foi, assim, pra ti esse processo de ingressar na carreira política? Bom, aí foi um grande desafio. Porque ser delegada de polícia, eu digo que eu sou delegada de polícia, eu estou parlamentar, eu estou deputada. Porque a minha vocação e a minha profissão, eu em nenhum momento eu abandono a pauta da segurança pública, eu estou simplesmente licenciada, eu não estou aposentada, e isso para mim é uma premissa que todos os dias eu acordo e digo, bom, onde estou, quem sou eu e aonde eu quero chegar. E a questão da política veio lá atrás. Eu fui convidada, eu estava na Delegacia da Mulher ainda. Fui convidada era um deputado estadual que queria concorrer a deputado federal. E ele me disse, nossa, tu tem todo o perfil, tu atende as pessoas, tu fala com as pessoas, tu vai nas comunidades para dar palestras. Eu dizia, perfil político? E eu achava aquilo um horror, porque eu não conseguia me enxergar num partido político. Eu já estava fazendo política. Exato. Mas a boa política, a política Exato. que eu sempre fiz. E aí eu olhei para trás e disse, nossa, desde criança eu faço política. Eu sou libriana. Então, a libriana quer o quê? Quer equilíbrio. A libriana puxa os dois lados e tenta fazer o acordo. Fiz muitas e muitas vezes isso na condição de delegada de polícia. E aí as pessoas foram me convidando e eu sempre dizia que não, porque eu queria realmente preencher toda a minha carreira. A gente tem fases, os delegados entram como primeira classe de delegado, a gente tem que sair como quarta classe, os agentes que saem como comissário, a gente estava falando, né, que o pai foi um grande comissário aí da nossa Polícia Civil com muito orgulho. Então, o grande sonho dos policiais é chegarem no topo da carreira. E lá atrás, na época da Delegacia da Mulher, eu era uma delegada de primeira classe. Eu tinha tanta coisa para fazer ainda dentro da minha instituição que eu olhei para as pessoas que vieram me convidar e eu disse, muito obrigada, mas a política não faz parte do meu universo. E lá eu comecei a entender um pouco mais da política. Eu não gostava da política e eu não admitia que a política, de alguma forma, eu ficava braba. Para falar aqui para vocês, eu ficava muito brava quando um vereador vinha me pedir atenção para algum caso, né? Quando um deputado me convidava para ir na Assembleia, e olha, há muitos anos atrás isso. Eu entrei na Delegacia da Mulher, a Lei Maria da Penha, ela foi criada em 2016, eu fui para a delegacia no governo da Ieda, 2007, é isso? Sim. Foi 2008, 2007 eu fui para a Delegacia da Mulher. Tá? E lá eu fiquei mais de 7, 8 anos. Então, 2006, a Lei Maria da Penha, e 2007 eu fui para a Delegacia da Mulher para implementar a Lei Maria da Penha. E aí eu tive que começar a circular nesse universo político, porque eu comecei a entender que a política podia me ajudar a trazer melhores estruturas para dentro da Delegacia da Mulher. Mas eu não quis entrar na política. Eu nunca quis me filiar a nenhum partido político. Como eu disse, fui convidada. E depois, por outras vezes, também fui convidada. E resolvi ir para a ASDEP. Fui a primeira mulher a presidir a Associação dos Delegados de Polícia no estado do Rio Grande do Sul. E lá, assim, totalmente dependendo da política também. Então, eu circulava muito bem, me dava com todos os deputados, ia a Brasília, fazia reunião com os deputados federais. Fui convidada por vários partidos e sempre dizia, a minha casa é a minha instituição. O dia que eu chegar à quarta classe, que é a classe mais alta que um delegado pode chegar, pode ser que eu pense em tentar ajudar. O dia que eu não puder mais ajudar dentro da minha instituição, pode ser que eu pense nesse universo político. Mas confesso para vocês, eu tinha muito receio de me vincular a partidos políticos. E tinha um marido dentro de casa, tenho ainda, que me dizia, se tu entrar na política, eu saio pela outra porta. Então, quer dizer, existia uma resistência, inclusive, dentro de casa, da própria família. Sim. Só que as coisas foram acontecendo, como na minha vida sempre foi assim, né? As coisas foram acontecendo naturalmente. Eu fui primeiro vice-presidente da associação, depois eu virei primeira mulher presidente da associação. Aí queriam que eu fosse candidata de novo. Eu disse, não, já cumpri a minha missão. Eu sempre me preocupei muito como é que eu saio dos lugares que eu chego. Eu acho que a gente tem que entrar, tentar fazer o melhor e sair. E deixar o legado, que é fazer com que outras pessoas se inspirem e queiram fazer a mesma coisa. Porque as instituições... É isso, as instituições ficam, a gente passa e a gente tem que tentar dar o melhor. E aí eu não quis concorrer de novo,
a presidente das DEP, seria reeleita, acho que seria facilmente reeleita, pelo que eu me lembro, naquela época. E eu voltei para a polícia porque eu queria buscar minha 4ª classe. Ali eu já era delegada de 3ª e eu disse, eu preciso voltar para a instituição porque eu quero ter a oportunidade de ser delegada da 4ª classe. Por quê? Porque só quando a gente está no topo é que a gente pode ser diretora de departamentos ou chefe de polícia. Eu não voltei querendo ser chefe de polícia. Eu voltei querendo estar naquele patamar que me colocava no patamar mais alto, né, da instituição. E aí trabalhei muito para isso, consegui conquistar a minha tão sonhada 4ª classe, e foi uma coisa muito engraçada, porque em 1 ano eu fui convidada para ser chefe de polícia. Nossa, Então, eu já tinha ali 15 anos, né, como Uhum. chefe de polícia, e quando o governador me chamou, nunca me esqueço, no dia 20 de dezembro de 2018, ele me chamou para uma reunião, ele e o vice-governador, o Ranolfo, que tinha sido meu chefe, né, como chefe de polícia que ele foi, me dizendo que eles tinham me escolhido para ser a primeira mulher chefe de polícia, queriam saber se eu ia aceitar, isso era 11 horas da manhã, e eles queriam anunciar num programa às 2 horas da tarde, um programa que tinha muita audiência, e me disseram, fica aqui porque a gente vai te anunciar, não quer que isso vaze. E eu olhei para eles, como assim? Não, a gente vai fazer uma coletiva de imprensa às 2 horas, Nossa. e a gente vai te anunciar, a gente não tem outro nome, a gente quer que seja a primeira mulher, eu quero... O governador sempre foi um governador disruptivo, ele tem essas iniciativas, e eu, obviamente, na hora fiquei super lisonjada, fiquei nervosa, porque eu disse, como é que vai ser uma instituição muito mais masculina do que feminina? Uhum. Eu tinha virado 4ª classe há 1 ano, né? Então, eu não Sim. tinha tido a oportunidade de comandar um departamento da Polícia Civil. Porque todos os ex-chefes de polícia tinham sido diretores de departamento, geralmente saía do DEIC, né? Os delegados que se tornavam chefe de polícia geralmente passavam pelo DEIC, que é um dos departamentos mais importantes na minha visão, né? Que comanda toda a investigação qualificada e especializada no estado do Rio Grande do Sul. E eu não tinha sido diretor de departamento. E eu pensava, como é que eu vou ser recebida na instituição assim? Mas, na mesma hora, pensei, puxa vida, eu falo tanto de empoderamento feminino, que as mulheres têm que estar onde elas quiserem, eu preciso aproveitar essa Abrir oportunidade. essa porta, né? Abrir essa porta. E eu ouvia muito, em outras ocasiões, de pessoas que me diziam assim, mas tu fala que as mulheres não estão nos espaços de decisão. E eu falava muito isso, e continuo falando, porque eu acho que as mulheres precisam ainda estar ainda em outros lugares. E aí eu ouvi de muitos homens, e homens políticos, homens importantes no estado, que me diziam, mas eu convidei a fulana, e a fulana me disse que não queria, porque não queria esse desafio. Eu convidei em outros cargos, em outras coisas, e aquilo me martelou naquele dia. Eu disse, como é que eu vou dizer que não? Eu preciso dizer que sim, não por mim, Claro. pelas outras que vêm depois e por todas aquelas que algum dia escolheram estar na polícia. E aí eu disse que sim, mas com uma condição. Que eu fosse para casa, me maquiar, tentar fazer uma escova no cabelo, porque mulher é assim. E aí eles começaram a rir. Não, tu vai ficar aqui. Eu disse, não, então nós temos que começar bem. Não tem um problema. Tá? Claro. Não vou me apresentar numa Coletiva coletiva de imprensa. imprensa assim, entendeu? E realmente eles começaram a rir, eles disseram, não, é isso aí, é isso que a gente quer essa essência feminina. E isso eu sempre procurei manter, porque por muitos anos também, dentro da instituição, a gente visualizou mulheres que acabavam se masculinizando, e não na instituição, em vários lugares, para poder ter firmeza de se manter naqueles espaços. E eu acho que não pode ser assim. A gente tem que Pra evitar chegar... uma contestação, às vezes, por uma questão, olha, Exatamente. tenho minha vaidade, tenho que ter o meu momento para ir no salão de beleza, por E exemplo. se a gente quer levar para dentro dos universos a nossa fala como mulher, a gente tem que ser como a gente é. Eu acho que o que muda, e agora eu tenho certeza, agora eu tenho convicção, que a sociedade mudou, a polícia mudou, a política precisa muito disso também, e tem mudado, porque nós somos diferentes, homens e mulheres. E é essa diferença que a gente complementa e transforma. Quando a gente tenta ser igual ao outro, a gente não vai mudar nada, não vai trazer nada E de novo. alcança menos, né? Muito Ter menos. mais visões é importante para poder se... É isso, trocar ideias, informações, a gente enxerga diferente, né? Eu sempre dizia que um bom local de crime, né? Para quem vem da polícia, a gente usa muito essa expressão, era aquele local de crime que eu fazia com um colega. Porque chegávamos eu e ele, e eu enxergava coisas que ele me dizia, mas como é que tu viu isso? E ele conseguia ver outras coisas que eu dizia, cara, não pensei nisso. Então,
realmente ali a gente complementa. Então, enfim, fui lá, fui anunciada, mas fui passar um batom em casa. Claro, E fui informar o marido também, né? Eu disse, olha, eu não Sim. vou pedir autorização, mas eu preciso informar o meu marido e meu filho, porque isso é uma missão importantíssima que a família como um todo tem que assumir. Bom, e aí vem a política, né? Dei uma volta para contextualizar tudo isso, mas foi... E a gente sabe que a rotina dos nossos parlamentares, apesar de, enfim, tem gente que pensa diferente, a gente sabe que é muito intensa. Eu também pensava, tá, agora eu vou confessar aqui É muito intensa, no né? programa. A agenda começa cedo, no final de semana, sábado, domingo. Não é um trabalho das 9 às 6, né? A gente sabe que é bastante intenso e também tem toda essa questão da exposição, né? Uma curiosidade que a gente tem é... o que a delegada gosta de fazer no tempo livre, o pouco tempo livre que tem, quando Tá difícil. né, tem aí um espacinho na agenda? Tá difícil já. Como eu sempre fui workaholic, né? Fui, confesso, e não tenho vergonha de dizer, mas isso me faz bem. Eu disse, também tem isso, né? As pessoas precisam se sentir bem. Bom, se trabalha muito, eu gosto de pessoas, eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de fazer agenda. Agora, como deputada, eu fui um pouco enganada, tá? Porque eu também achava que deputado trabalhava bem menos. Tinha aquela história da terça, quarta e quinta. Gente, isso aí é uma mentira, entendeu? A gente trabalha e trabalha muito. É um trabalho diferente, é uma missão diferente. Eu realmente decidi entrar na política porque eu disse, bom, como é que eu continuo ajudando? Eu cheguei no topo da minha carreira. Eu não tinha mais para onde ir dentro da instituição e eu tinha completado quase 4 anos de chefia de polícia. Eu acho que o grande segredo é a gente saber sair. E, mais uma vez, eu disse, eu preciso sair. Eu preciso dar oportunidade de outras pessoas fazerem essa instituição crescer. E se as pessoas estão vendo que eu tenho uma oportunidade de ajudar, porque eu fui convidada por 8 partidos políticos para concorrer. E aí isso pesou muito para mim. Eu disse, o que vocês estão enxergando que eu não estou enxergando? Né? E eu pensei, bom, agora eu vou descansar. Confesso para vocês que eu disse, não, agora eu vou, né? Porque o universo da chefia realmente é desgastante. E eu não consegui descansar até agora. Eu estou no ritmo de quem entrou numa campanha, de quem entrou numa assembleia e que continua. O que eu faço? Eu gosto muito de estar com a minha família. Então, assim, se eu desmarcar qualquer programa, podem ter certeza que eu vou estar lá, do lado do meu filho, do lado do meu marido, nem que seja tomando um chimarrão de manhã cedo. Isso, para mim, me reenergiza de novo. Vou para casa dos meus pais, né, no interior do estado, lá em Getúlio Vargas. Estou eleita por Getúlio Vargas, porque lá também lá é o meu município, Base, né? Minha família, minha casa está lá também. Então, eu acho que são momentos assim, eu aproveito esses momentos para realmente, eu digo, um bom chimarrão, um bom papo, uma roda de conversa, um encontro na casa dos amigos, é a coisa que eu mais gosto de fazer. Mas, obviamente, que eu tenho que cuidar de mim também. Então, tem a academia, que é muito bom, o beach tênis que tinha, mas eu larguei porque eu não consegui mais acompanhar as parcerias que estão jogando muito e eu não tinha mais tempo. Mas, realmente, acho que o meu prazer é estar com as pessoas. Show de bola. E fora essa curiosidade de que não há tanto tempo livre assim, tem algum outro fato, algo que tu descobriu na prática sobre a carreira política que tu não esperava? Alguma curiosidade? A política me ensina todos os dias. Eu acho que eu tô aprendendo na política. Se eu parar para pensar, no mês de abril eu completei 3 anos de filiação partidária. Eu nunca fui filiada a nenhum partido político. Eu fui convidado, como eu disse, por 8 partidos políticos. Eu optei em entrar para o PSDB por uma questão de coerência na minha visão, né? Eu nunca fui extremista, então eu não consigo me enxergar nas pontas, nem da esquerda, nem da direita. Não é o meu perfil. Como eu disse, eu sou uma libriana, e a libriana não é que não tenha posição, mas a libriana, eu sou uma típica libriana. Eu gosto de equilíbrio. Né? Eu não gosto de embates, embora às vezes a gente tenha que entrar num embate para firmar a posição. E querer o centro, querer o equilíbrio, não quer dizer não ter posição. E isso a gente vive muito Às hoje vezes é a na posição mais difícil, política. né? Não, eu não tenho a menor dúvida. E quando o governador me convidou, porque eu fui convidado por outros, e o governador me disse, Nadine, eu acho que tu tem o perfil do PSDB. Vamos falar sobre isso também, né? Que a gente está numa outra crise existencial aí do PSDB agora, mas vamos voltar 3 anos atrás. Eu realmente me enxerguei nesse partido. E não me arrependo em nenhum momento em ter escolhido esse partido e ter escolhido caminhar com ele.
né? Acho que isso também foi uma opção e algo que eu olhei para trás e eu disse, bom, eu sempre preguei gratidão. E eu acho que a gente tem que ter gratidão pelas pessoas que te dão oportunidades. Nem sempre a gente concorda. Eu disse que eu tenho uma relação com o governador Eduardo Leite ótima, maravilhosa, gosto muito dele. Tem horas que eu olho para ele e digo assim, eu sou tua amiga, não tá bom. Não gostei. E aí ele diz assim, lá vem a Nadine. Eu disse, amigo é isso também. Isso é ser amigo, Claro. Né? claro. É dizer que a gente não concorda em tudo. Eu não concordo em tudo, mas eu acho que ele tem muito mais acertos do que eu tenho certeza disso. Então, sempre foi alguém que me inspirou também na política. Eu disse, por que não estar nesse partido? Por que não estar neste grupo? Né? E foi uma questão de gratidão. Ele me deu a oportunidade de ser a primeira mulher chefe de polícia, de provar que uma mulher podia estar lá, de provar que pode dar certo uma mulher chefiar mais de 5.360 homens e mulheres que eu chefiei. Nós conseguimos passar toda a chefia tendo problemas, obviamente, mas resolvendo os problemas de uma maneira tranquila. Eu não tive nenhum fato durante a minha chefia que eu possa dizer assim, nossa, me sacanearam, algum colega não me ajudou. E teve vários episódios. A gente viveu a pandemia, no meio da pandemia, quando todo mundo queria ficar em casa, eu tinha que dizer para os policiais, vamos para as ruas, nós precisamos manter a segurança. Nós perdemos 7 policiais civis pelo Covid em serviço, que eu tenho plena certeza de que foram contaminados em serviço. Então, ser chefe de polícia foi naquela época, foi talvez um dos maiores, acho que com certeza o maior desafio da minha vida até agora, né? Porque realmente eu não podia dizer para eles ficarem em casa. Eu tinha que batalhar pela vacina, eu tinha que batalhar por estrutura, por equipamentos de segurança e estar na rua também com eles. Eu me lembro que eu passei dentro de casa, principalmente nos primeiros meses, o meu armário foi para a lavanderia, eu dormia num quarto separado, porque o meu filho e meu marido ficavam dentro de casa e achavam que eu era um monstro, porque eu estava sempre na rua, né, nos primeiros meses, e convivendo com pessoas que estavam, inclusive, doentes, porque a gente acabava socorrendo, atendendo, enfim. Então, aquele foi o grande desafio da minha vida, né, durante a chefia de polícia, tendo que diminuir os indicadores de criminalidade, porque era uma meta que a gente precisava cumprir, e quem me deu a oportunidade de mostrar o meu trabalho foi o governador e o vice-governador. Então, me senti muito bem com eles, me filiei no prazo, exatamente, Limite. fui no limite, né, saí no último dia que podia sair, fui para a rua fazer campanha. Bom, e aí vem algo que eu preciso dizer. Quem não concorreu ainda na vida, concorra, porque é uma lição de cidadania ser candidato, ter a experiência de estar nas ruas pedindo. Eu nunca pedi nada para ninguém. Falam muito sobre ser um exercício de humildade, né? Exatamente. E é muito bacana. E o candidato que não consegue entender isso, e infelizmente a gente vê muitos, né, que acabam chegando lá, mas talvez não peguem essa essência da política. Ou dura um pouco, ou hoje é um outro perfil, mas para mim a grande experiência de vida foi ter sido candidata. Sou deputada estadual, estou muito bem lá nesses mais de 2 anos, entrando, né, no terceiro ano, aí, quase metade desse desse primeiro semestre, no terceiro ano como deputada estadual, mas ainda o que mais me emocionou e me cativou foi fazer campanha. Imaginem uma chefe de polícia numa esquina, numa sinaleira em Porto Alegre, com um colega delegado fechando o vidro na tua cara, eu com um santinho, o meu número ali, né, e ele fechou o vidro e eu olhei, eu disse, cara, é o fulano. E aí, daqui a pouco, toca no meu telefone. Chefe, é a senhora que está na sinaleira? Sou eu. Por quê? Porque há poucos meses atrás, eu era chefe da Polícia Civil. E no outro dia, eu estava numa sinaleira pedindo voto. E foi assim que eu me elegi. Eu fiz 40.937 votos sem uma estrutura política partidária. Porque eu não tinha vereadora, não tinha prefeito. Era uma novidade. Então, eu tinha que caminhar. Eu aprendi que todo mundo valia um voto, que eu tinha que conversar com todo mundo. Eu nunca tive problema com isso, como eu disse para vocês, eu gosto de conversar com as pessoas, mas é uma aula de cidadania. Aprender a pedir e a compreender que todo mundo é igual, porque todo mundo vale um voto. Não interessa se é o porteiro ou se é o dono da empresa. E isso é a maior aula de cidadania que pode ter. Show de bola. E nesse mandato aí agora, já nessa vida de política mesmo,
Queria saber qual foi o momento mais desafiador agora, já como deputada, o que tenha, talvez uma coisa curiosa, enfim, que tu quiser compartilhar conosco. Fazer política é um desafio diário. Né? Existe a política é feita a cotoveladas. Sim. Por quê? Porque são 55 parlamentares procurando espaço. Né? E a gente precisa encontrar o nosso nicho. E mais uma galera que quer ocupar aqueles espaços. E que bom que é assim. Quando é leal, quando o chute é na bola e não na canela, tá tudo certo, tá valendo. Então, teria vários fatores para contar para vocês, mas eu quero contar das coisas boas, né? Eu acho que ali também eu posso dizer para vocês, hoje nós estamos na maior bancada feminina da história, né, da Assembleia Legislativa. São 11 deputadas mulheres de 55 parlamentares, mas mesmo assim a política ainda, né? Um número muito pequeno. Nós somos mais de 52% das eleitoras gaúchas, onde estão as mulheres ali representadas. Então a gente precisa, eu tenho a sensação quando eu entrei que eu voltei 20 anos no tempo. Sabe aquele cara que me perguntou, eu quero falar com a delegada, com o delegado? Às vezes a gente ainda sente isso, né? Eu preciso dos deputados para tomar essa decisão. Opa! E as deputadas? Entendeu? Então, a gente vive, a política ainda é um universo muito mais masculino do que feminino. Eu tenho, sim, a sensação, vários dias, que eu voltei no tempo. E que bom que Deus me deu essa oportunidade, porque agora nós vamos tentar transformar isso aqui também, né? Se na polícia a gente já conseguiu fazer com que haja essa mistura de homens e mulheres e está tudo bem, que a política também saiba trabalhar, porque a política precisa dessa mistura para se transformar, para compreender que não tem só um lado certo. Né? Existe a necessidade de compor. A política é a arte de compor. A gente não consegue fazer nada sozinho. Se algum deputado disser, eu aprovei o projeto de lei tal. Gente, para aprovar um projeto de lei na Assembleia Legislativa, tem que ter muita capacidade de acordar, de recuar, de pedir para o outro colega relatar, porque é um outro colega de um outro partido, quando passam nas comissões, e aí ele pode segurar ou ele pode encaminhar. Então, essa vivência eu não tinha. Né? Eu não percebia, e a população talvez muitas vezes não tenha. Né? A população não sabe exatamente como é que funciona a Assembleia Legislativa, e eu acho que cada vez mais, se os deputados conseguirem abrir mais a Assembleia Legislativa, se as pessoas puderem saber exatamente como é que funciona, isso é maravilhoso. Isso é a grande democracia. Eu quero fazer parte, continuo lá, me motivando todos os dias como deputada, porque eu acho que a gente já conseguiu fazer boas construções que efetivamente transformem a vida das pessoas lá na ponta. É para isso que a gente está lá. Né? Então, eu acho que quero contar essas partes boas. Não vou falar, né, das partes ruins, de fatos ruins, mas de fatos bons, né? Que a gente já conseguiu vários acordos, e às vezes parece que quando a gente fala acordo é algo ilegítimo. Não, a Assembleia é feita de acordos, e acordos têm que ser cumpridos. Eu acho que cada vez mais a palavra empenhada... Eu digo, se algum colega me diz assim, não, estou te dando a palavra que eu vou fazer isso, aí o outro vem dizer assim, tá, mas tem que assinar no papel. Não pode ser assim. Né? Não pode ser assim, porque se a gente começar a exigir isso entre nós, entre os 55 pares, a gente perde a essência da democracia na minha visão. Então, está sendo uma aula para mim todos os dias. Foi uma aula ser candidata, é uma aula ser deputada. Tenho vários projetos aprovados e sou muito grata a todos que me ajudaram também a chegar lá. Não esqueci, a minha bandeira vai ser sempre a segurança pública, mas como eu tive uma participação muito grande em relação à defesa das mulheres, é algo que eu não abandono. Né? As mulheres precisam ter mais estruturas, as mulheres precisam ser reconhecidas cada vez mais, e eu tento isso através do meu mandato, criar políticas públicas, né, que tragam mais segurança pública e também que tragam conforto e inovações na área de políticas para as mulheres. Fantástico. Mari, quer introduzir a primeira dos nossos temas aqui já? Agora até aproveitando que a deputada trouxe, falando um pouquinho sobre suas pautas, vamos falar também um pouquinho sobre o nosso estado, sobre o impacto dos nossos setores aqui, né, do comércio, serviço, turismo. E, enfim, quer puxar a primeira ou puxo eu? Posso puxar aqui, essa aqui. Vai lá. Que as outras ela já contemplou. Pois é. Porque eu vou falando demais, vocês me interrompem. Não, perfeito, tá excelente.
bem dentro da proposta. A gente queria ouvir um pouco como é que tu percebe o papel da FEComércio no apoio e no desenvolvimento das propostas e no desenvolvimento do Rio Grande do Sul também. Gente, a FEComércio é uma instituição necessária dentro da nossa, da nossa sociedade gaúcha. Eu já tinha uma relação com a FEComércio em função da segurança pública, né? A FEComércio sempre foi parceira, sempre nos trouxe também os problemas de segurança pública, a gente sempre teve a oportunidade de sentar aqui, discutir e avançar. Então, a FEComércio sempre foi uma grande apoiadora e continua sendo da área da segurança pública. E na Assembleia Legislativa é algo que realmente a gente tem que falar, e não é puxa-saco, vocês estão sempre representados lá. Isso é importante. É nas comissões, em todas as comissões, é dentro dos gabinetes dos deputados, é levando exatamente o que a FEComércio representa, né, esse grupo empresarial, esse sistema, e de que forma nós, parlamentares, podemos ajudar. Então, a FEComércio tem um papel extremamente importante, não tem como todos aqueles que a FEComércio representa estarem conversando com todos os parlamentares ou cada um puxando para um lado. Para nós é muito bom, porque a FEComércio traz posicionamento. A FEComércio nos direciona a nós, deputados, dizendo, olha, o que interessa para esse grupo que nós estamos aqui representando é isso, isso e isso, né? As nossas agendas, os contatos diários, a liberdade que a gente tem de troca de informação com a FEComércio é fundamental. A FEComércio não vem com um prato pronto também. Isso também é importante. Ele nos faz com que os parlamentares também, de alguma forma, participem, discutam. Então, eu sou fã do trabalho que a FEComércio, da representatividade que a FEComércio tem, das oportunidades que a FEComércio também leva para dentro da Assembleia Legislativa. A gente tem muita coisa para fazer. Só para citar aqui, recentemente, a gente discutiu a criação de um comitê, a gente está falando sobre combate à pirataria dentro da Assembleia, tem um projeto de lei que está comigo para relatar, e eu até falei, mas por que a gente não coloca uma criação de um conselho, do SECOI, né, que é algo que eu trago lá como delegada de polícia, da importância, né, do combate à pirataria, então já trabalhávamos juntos, a gente vem construindo isso, vem sendo parceiros nesse sentido, tem a parte da segurança pública também, que é extremamente importante, que sempre acaba vindo, então a FEComércio tem essa representatividade, né, desse setor que hoje é fundamental. Não adianta, nós precisamos ter um comércio forte, os empresários fortes, nós precisamos ter esse lado da economia gaúcha forte para que o Estado cresça. Há um ano atrás, onde a gente está aqui, a gente nem falou sobre isso. Estávamos embaixo d'água. Foi um desafio aí. Foi um desafio. E, por outro lado, a gente olha e diz assim, menos de um ano. Tem muita coisa para fazer. Claro que tem muita coisa para fazer, mas a gente se reergueu. O povo gaúcho é muito aguerrido. Mostrou uma resiliência. Né? Mostra uma resiliência e a FEComércio tem essa participação, essa responsabilidade que realmente a gente se sente muito bem ali estando junto. Pô, muito legal. É o nosso dia a dia mesmo, falando com a deputada lá, levando os posicionamentos. É sempre uma parceira, sempre nos recebe muito bem, seja nas comissões, seja em plenário, no gabinete. E, enfim... O Carlos Bom tá sempre lá também, presidente né? Bom, Nosso querido amigo presidente Bom também, sempre. Sensacional. E não só lá. Ele é aquele cara que, se tiver alguma coisa, ele liga. Ele troca informação. Então, acho que vocês estão muito bem representados aí. Com certeza. E queria saber, agora, né, estamos em véspera de eleição, né, ano pré-eleitoral, e, enfim, as movimentações começam. Até mesmo a deputada trouxe a questão do partido tá mudando, tá se unindo, começam as cadeiras a se movimentar, né? E quais são os desafios que a deputada vê agora pro próximo ano, pro Rio Grande do Sul e pro Brasil também? E, se puder, já também um spoiler, quais são as suas pretensões pro ano que vem, ano eleitoral? Bom, o Brasil tem um grande desafio. Na minha visão, o Brasil precisa novamente... Eu gostaria muito de ver o Brasil se reposicionando politicamente, né, novamente um centro-direita. Eu sou uma mulher de centro-direita, né, muito bem definida essa minha posição. Eu não concordo, não fico fazendo vídeos, lacrando, não é o meu perfil, mas eu estou discordando da política que está aí pelo governo de esquerda, pelo presidente Lula. E discordando constantemente, acho que tem erros. Se eu pegar só na minha área da segurança pública, existe uma PEC agora da segurança pública, é um absurdo o que está acontecendo. A gente teria um programa inteiro para falar sobre isso. Acho que tem equívocos na
na questão financeira também, o encaminhamento como o Brasil tá caminhando, eu espero que isso a gente consiga se reposicionar. Com isso, eu não estou dizendo aqui, fazendo votos para que volte a extrema-direita. Não, eu quero alguém que leve esse Brasil para frente. Tem muita coisa boa, tem muita riqueza e tem grandes desafios. Para o estado do Rio Grande do Sul, na minha visão, o grande desafio é a volta do pagamento da dívida pública do estado do Rio Grande do Sul, que é uma dívida impagável, gente. Nós tivemos agora 3 anos pelo governo federal que ele não anistiou, ele não disse não vamos mais cobrar, não. Nós estamos empurrando para que daqui 3 anos não vamos cobrar juros, mas vai ter correção monetária. Quer dizer, o problema está logo ali. Né? O problema daqui 2 anos ali, um pouco menos para o próximo governo, nós vamos ter esse grande problema, que nós temos que fazer o Estado crescer novamente, nós não podemos voltar para trás. Eu sou uma servidora pública, eu fico olhando para os meus colegas e digo, eu não quero mais ter 57 meses de salário parcelado, estou dando um exemplo, né? E muitos podem estar assistindo dizendo, não, mas... vocês, pelo menos, né, os servidores públicos têm aquele salário no mês, mas é o salário fixo do mês de alguém que fez um concurso, que optou e que tem aquele teto, que não tem como fazer um bom negócio. E que se o comércio não for bem, não vai ter o dinheiro para pagar o servidor público. Então, é uma cadeia de coisas que acontecem que precisa fazer com que o Estado novamente cresça. Esse é o grande desafio para mim. Se eu pudesse elencar um grande problema para o estado do Rio Grande do Sul, que vai bem, que fez reformas necessárias, algumas que a gente poderia discordar, mas que era necessário fazer, que tem trazido cada vez mais essa questão, não é do estado mínimo, mas do estado necessário. Acho que o governador Eduardo Leite trouxe muito isso para a pauta, sem esquecer daquela parte da população que precisa de um apoio do Estado para poder alavancar, mas fazendo com que o Estado seja somente o necessário, né, e não um Estado inchado. Mas logo ali na frente a gente vai viver o problema do pagamento da dívida de novo. Então, para mim, esse é o grande gargalo, é algo que precisa pensar. Acho que tem grandes desafios o próximo governo, seja quem for, para poder reposicionar o Estado do Rio Grande do Sul novamente no cenário nacional, que a gente foi enfraquecendo e foi perdendo forças. Maravilhoso. E, enfim, a gente está se encaminhando para o final. Queria agradecer muito, muito a participação. Muito enriquecedor, muito legal poder te ouvir um pouco mais, né? Saber um pouco mais do que a gente acompanha no dia a dia lá na Assembleia Legislativa. A gente está sempre tratando sobre pautas, sobre a ordem do dia. E poder conversar contigo e te ouvir aqui foi muito legal. Se quiser deixar um recado para a nossa audiência e para os nossos empresários do Comércio de Bens, Turismo e Serviço do Estado, fique à vontade. Obrigada. E quero te agradecer mais uma vez. Não, eu é que agradeço já, não fugindo da última pergunta lá, vou me colocar novamente à disposição como deputado estadual, né? Possivelmente me reposicionando em algum partido político. Infelizmente, o PSDB agora está fazendo uma fusão com outro partido. A gente aguarda, né? Vai ver nos próximos passos, até o mês de junho, exatamente como vai ficar. Mas talvez a tendência seja a troca por não entender mais essa essência, como eu disse para vocês lá no início, que foi o que me levou para dentro do partido. Mas tem muita água para passar por baixo dessa ponte, então não vou me adiantar aqui, porque acho que a gente tem muitas conversas a serem feitas. Posso dizer, não estarei na esquerda, né? E estarei sim posicionada em algum partido que obviamente tenha as ideologias em que eu me encaixe de centro-direita. E vamos de novo, com a cara e com a coragem, né? Como deputado estadual, quero me colocar à disposição da FEComércio, de todos vocês. Vocês são empresários e trabalhadores que realmente transformam o estado do Rio Grande do Sul, um estado que precisa desse comércio pujante, desse turismo. Nós somos um estado eminentemente do agronegócio, mas que não funciona sem o comércio, sem o turismo, sem exatamente o que a FEComércio representa. Então, que bom que a gente tem uma entidade forte, representativa, que cobra, que defende o setor, e isso é muito importante. A FEComércio não pode perder de maneira nenhuma. Eu estou lá me colocando cada vez mais à disposição para a gente ajudar nas construções que possam transformar e para melhor, né, dar um conforto maior. Ser empresário no Brasil hoje é um grande desafio, acho que é o maior de todos, porque não é fácil ser empresário no Brasil e no estado do Rio Grande do Sul também há certas
certas dificuldades. Acho que a gente tem que trabalhar muito sobre a desburocratização cada vez maior do Estado para facilitar mais os negócios. Contem comigo na Assembleia Legislativa. Estou muito feliz, vida longa, e é o Representa Cast, né, que a gente possa conversar e me colocar à disposição de tantos outros assuntos que a gente pode abordar. Muito obrigada pela oportunidade, pelo espaço, e a FEComércio siga contando comigo na Assembleia Legislativa. Nós que agradecemos. Mas, E bom. agradecemos também a audiência, o pessoal que nos acompanhou. Muito obrigada. Esperamos vocês no próximo episódio. Até a próxima. Obrigado. Até mais. Esse foi o Representa Cast. Acompanhe a FEComércio RS nas redes sociais e compartilhe sua opinião sobre os projetos em andamento na plataforma Representa Mais. Esperamos você no próximo episódio.